Voyager, o seu passaporte para as eras mais fascinantes da história. Com o professor Jorge, prepare-se para mergulhar em batalhas épicas. Ideias transformadoras e personagens que marcaram o mundo. Respire fundo, porque o passado vai te encontrar agora. Olá! Hoje a gente mergulha num momento assim definidor para a história do Brasil. A chegada da família real portuguesa, lá em 1808. Vamos a algumas fontes históricas, tipo o trabalho do Boris Fausto, para entender como esse evento único, né, a primeira vez que um rei europeu pisou na América, como isso mudou tudo por aqui. Para entender, a gente tem que voltar um pouquinho. Portugal estava, assim, pressionado pelas tropas do Napoleão, isso em 1807. E aí o Dom João, que era o príncipe regente, toma uma decisão drástica, mudar a corte inteira para o Brasil. Imagina a cena. A travessia foi um caos. Coisa de 10, 15 mil pessoas. Nobreza, funcionários, clero, militares, tudo amontoado nos navios. Foram 55 dias de viagem. Condições péssimas, né? Falta de comida, de água, de higiene. O Fausto fala de piolhos, doenças. Uma situação bem difícil mesmo. Sim, foi uma saga. E essa chegada primeiro em Salvador, em janeiro de 1808, e depois o desembarque principal no Rio de Janeiro em março. Isso foi um divisor de águas. O Rio, que era uma cidade colonial, importante, claro, mas como outras, tipo Salvador, São Luís, até Ouro Preto, de repente vira a sede do Império Português. Pensa na transformação. O centro do poder mundial português se instalando ali. Tá, então eles chegam, e aí, qual foi o primeiro grande impacto dessa mudança toda? Olha, logo de cara, ainda em Salvador, veio a medida talvez mais famosa, a abertura dos portos às nações amigas. Na prática, isso significou o fim do pacto colonial. Aquela exclusividade comercial com Portugal acabou. O Brasil agora podia, negociar direto com outros países, principalmente com a Inglaterra, que era aliada de Portugal contra o Napoleão. Ah, então foi aí que os produtos ingleses começaram a chegar com força? Exatamente. O mercado foi inundado por produtos ingleses. E aí, em 1810, vieram os tratados de navegação e comércio e o de aliança e amizade. Esses tratados consolidaram a vantagem inglesa, impostos bem mais baixos para eles, né? 15% para os ingleses, 16% para Portugal e 24% para os outros. Isso deu o que falar. Entendi. E com a corte já no Rio, imagino que tiveram que montar toda uma estrutura de governo do zero, né? Como foi isso? Foi exatamente isso, uma implantação meio que súbita de um Estado nos moldes europeus aqui. Criaram um ministério, sabe? O Conselho Real da Fazenda, essas coisas. A Casa da Suplicação, que era o Supremo Tribunal, Junta do Comércio, Tesouro Real e o primeiro Banco do Brasil em 1809. Além disso, Dom João derrubou a proibição de ter manufaturas aqui e permitiu a imprensa. Foi um esforço gigante para dar ao Rio a cara de capital imperial. Mas os cargos importantes continuavam com os portugueses que vieram, né? Ah, sim, claro. Os postos-chave, a alta administração, ficaram nas mãos dos portugueses recém-chegados. Isso gerou certo atrito, né? E não foi só administração, teve a parte cultural também. Biblioteca Real, Jardim Botânico. Sem dúvida. Isso tudo fazia parte de um projeto maior, de transformar o Rio numa corte europeia nos trópicos. Era para mostrar poder, civilização. E isso tudo culminou em 1815, quando o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Quer dizer, formalmente, o Brasil deixava de ser colônia. Era um sinal claro que Dom João queria ficar por aqui. E isso agradou muito a elite local, né? Especialmente a do Sudeste, que já estava ligada ao café, e ao poder que se concentrava no Rio. E nesse meio tempo, para ajudar a europeizar o Rio, chegou a missão artística francesa, em 1816. Qual o papel deles? Era só pintar paisagem? Não. A missão francesa, com artistas como Debré ou Taunay, foi fundamental.
Primeiro porque eles ajudaram a fundar o ensino artístico formal aqui, o embrião da Academia de Belas Artes. Mas também, e talvez mais importante para o momento, eles ajudaram a construir a imagem dessa nova capital, desse novo reino. Eles registraram a natureza exuberante, o dia a dia, a própria corte. As pinturas deles, tipo as vistas da Baía do Rio pelo Taunay ou as cenas do cotidiano pelo Debré, ajudaram a documentar e, de certa forma, legitimar essa transformação toda. Entendi, mas nem tudo foram flores, imagino. Essa transformação gerou tensões também, né? Qual foi o lado B disso? Ah, com certeza. E um ponto bem complexo, até um paradoxo, é a questão da escravidão. Apesar daqueles tratados com a Inglaterra mencionarem limites ao tráfico negreiro, o que aconteceu na prática foi o contrário. O desembarque de africanos escravizados aumentou muito depois de 1808. Tem dados, por exemplo, do Manolo Florentino, que mostram um salto gigantesco na média anual de pessoas trazidas à força da África para cá nesse período. Nossa, então, mais desenvolvimento para o Rio? Mais escravidão? Infelizmente, sim. E soma isso aos impostos altos para bancar a corte, a preferência pelos portugueses nos cargos, crises econômicas regionais como a do açúcar e do algodão lá no Nordeste. Tudo isso foi gerando um caldo de insatisfação enorme em várias partes do Brasil. E essa insatisfação chegou a explodir. Levou diretamente à Revolução Pernambucana de 1817. Foi um movimento sério lá no Nordeste. Eles queriam se separar de Portugal, proclamar uma república, tinham ideias liberais inspiradas nos Estados Unidos, sabe? Queriam menos impostos, mais liberdade de imprensa, religiosa. Mostrou que essa centralização no Rio e essa nova configuração não agradavam a todos, de jeito nenhum. Havia outras visões para o Brasil. Certo. Então, resumindo um pouco, em pouco mais de uma década, o Brasil viveu uma transformação radical. Deixou de ser colônia, virou sede do Império, depois Reino Unido, mudanças econômicas, administrativas, culturais profundas, mas ao mesmo tempo muitas tensões sociais e regionais borbulhando. Exato. E aí fica uma reflexão pra gente, né? Ao mesmo tempo que essas mudanças todas abriram um caminho para a independência, que viria logo depois, será que essa centralização toda no Rio, beneficiando certas elites e intensificando a economia baseada na escravidão, não acabou também aprofundando as raízes das desigualdades, tanto regionais quanto sociais, que a gente vê marcando o Brasil até hoje? É algo para se pensar. Pátio RG, onde a história ganha voz e sentido. Com o professor Jorge, cada episódio é uma viagem que desperta, ensina e transforma. E lembre-se sempre, cuida da sua vida, cuida da sua história. Até o próximo capítulo no tempo.